Graça e paz seja convosco, no poderoso nome de Jesus Cristo. É um prazer estar juntamente com você nessa oportunidade para veicular mais uma porção da palavra do Senhor, nosso Deus. O tema que nós vamos abordar nessa oportunidade é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal. Nós temos como base bíblica o livro de Levítico, capítulo 16, capítulo 17, Deuteronômio, capítulo 12, Hebreus, capítulos 9, 10, e nós vamos ver outras porções das Escrituras. Veremos uma parte, uma sinopse, uma introdução, a oferta ao Senhor Deus no lugar que Ele estabeleceu, desfrutar o melhor de Deus e o partir o pão, o valor da Santa Ceia, o valor do sangue do Senhor Jesus Cristo, e faremos uma conclusão. Essa mensagem nós esperamos colocá-la em 3 partes distintas. Quero convidá-los a orar juntamente conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Santo, em cuja presença santa nós nos encontramos. Abrimos por inteiro, meu Pai, os nossos corações e pedimos a iluminação dos nossos olhos espirituais, do nosso coração. Pedimos que venha irrigar o nosso Espírito Santo com a Tua palavra, que é Espírito e vida. E que o Senhor abra a nossa boca para proclamarmos a verdade na presença de Deus, como se for o próprio Deus. Abençoa também as pessoas que estão compartilhando conosco da Tua palavra, dando revelação e entendimento no nome de Jesus Cristo. Nós entendemos, meu Pai, que nós estamos chegando no final da era da graça, no final do trânsito da igreja, e muitas coisas têm acontecido. E nós queremos entregar a palavra de uma forma profética, no nome do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo é João, capítulo 1, versículo 14 a 17, está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia, pois todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Temos também a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A última Páscoa, meus amados, foi celebrada por Jesus Cristo, conforme o registro em Lucas 22, ocasião que inaugurou-se a celebração do rito da Santa Ceia. A palavra fala em Lucas 22, a partir do 7º versículo seguinte: Ora chegou o dia dos pães asmos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-lhes a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrares na cidade, sai-vos-á ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera. Prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais,
até que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluia. Até que ela receba o significado pleno no reino de Deus. Isto é, até que o meu sacrifício seja plenamente aceito por meu Pai. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque eu vos digo que desde agora não mais beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento, o novo concerto em meu sangue, que é derramado por vós. Agora nós temos no livro de Levítico, capítulo 17, a partir do 10º versículo, o seguinte: também qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, aleluia, contra aquela alma, porei o meu rosto e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera ou de ave que se pode comer, derramará o sangue dela e o cobrirá com pó. Pois quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma, e a mesma coisa com a sua vida. Por isso, eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Louvado seja o nome do Senhor. Estão então aí os textos básicos, que vão fundamentar a exposição do pensamento que nós vamos trazer acerca do Senhor Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal. Os sacrifícios, meus amados, na antiga aliança, e o sangue de animais, nós vamos fazer uma abordagem, fazer algumas considerações. No capítulo 16 de Levítico, trata da propiciação, atos do favor e graça exclusivamente de Deus, tipificado nos bodes, onde através das figuras do bode expiatório, aquele que tira o pecado do povo de Israel por um ano, pecado do povo de Israel por um ano, e o bode emissário, aquele que leva para a longínqua terra desértica o pecado do povo de Israel. Preste bem atenção, povo de Israel. Tipos claríssimos do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro expiatório, vicário, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E o Cordeiro vicário, substituto, que leva sobre si o pecado para Érenos, ou seja, para a região árida e desértica, a casa do diabo. Isaías 53, versículo 12, Mateus capítulo 4, versículo 1, está escrito: pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirei o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mateus 26 e 28, combinando com Isaías 53 e 12. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Deserto no grego é Érenos, para ser tentado para o diabo. Diz que Jesus chegou ao deserto e o diabo apresentou-se a ele. Após o êxodo do povo de Israel, dos hebreus, a imigração do Egito com direção à terra prometida, o Senhor entregou os 5 livros da lei a Moisés. É a Torá, ou chamado também Pentateuco. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Dentre os quais o livro de Levítico é o livro do santuário na antiga aliança. Para mostrar o povo de Deus como proceder para amá-lo e servi-lo, apesar do fracasso do povo de Israel, temos a figura do propiciatório, a grande misericórdia de Deus. Os sumos sacerdotes entravam no lugar santíssimo da tenda da congregação, ou seja, a tenda da revelação,
uma vez por ano, com sangue de bode, do bode expiatório, e aspergia 7 vezes sobre a lâmina de ouro que cobria a arca da aliança, e fazia expiação pela nação de Israel, na presença da lei do Senhor Jeová, e entre os querubins da glória de Deus, no lugar santíssimo, no santo do santo, do tabernáculo no deserto, e depois, mais adiante, no santo do santo do templo de Jerusalém. Cabe salientar que nem a igreja, nem os gentios estavam inclusos neste rito. Efésios 2, versículo 11 e 12 está escrito: portanto, lembrai-vos de que outrora vós erais gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Estáveis longe, naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todavia, o Antigo Testamento não era a época adequada para consumar a redenção. Tudo era tipo, figura, símbolos, sombras dos bens vindouros. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele escreve: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. A realidade de tudo, a exatidão de todo o plano e os propósitos de Deus residem no Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro e a plenitude da divindade, porque aprova Deus que nele, ou seja, no Senhor Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude. Colossenses 1:19. Porque nele, no Senhor Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo. Colossenses 2:9, Colossenses 1:19 revela essa verdade. O livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 26, está escrito: porque todos pecaram e destituição da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. O Senhor Jesus Cristo veio, realizou a nossa redenção, a redenção de todos que nele crê, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a poder no sangue de Jesus Cristo. Apesar de ter subido ao céu e enviado o Espírito Santo, e tudo está em boa ordem segundo a economia de Deus, não obstante, a situação que nos rodeia é muito complicada com respeito aos sacrifícios e à aplicação do sangue do Cordeiro Pascal, uma vez que o único e suficiente ato que nos redime do pecado e nos liberta da escravidão do pecado e da morte e nos livra do poder de Satanás foi o sacrifício consumado do Senhor Jesus Cristo, Messias, que verteu cabalmente seu sangue, precioso e imaculado, na cruz do Gólgota. Infelizmente, há no cristianismo um retrocesso. Aquilo que caducou, que envelheceu, que tornou-se nulo. Está escrito, Hebreus 8, versículo 13, dizendo: novo pacto, novo concerto. Ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece perto está de desaparecer. O culto da celebração da Páscoa é um culto obsoleto, é caduco, é folha virada, mas é espantoso como muitas pessoas ainda estão guiando suas vidas no expediente da antiga aliança.
A profecia é a última palavra de Deus aos homens. O ministério de profecia é o último ministério empregado no Antigo Testamento, através do qual, aleluia, Deus multiplicou as advertências ao povo idólatra de Israel e às nações circunvizinhas. O mesmo acontece no Novo Testamento, com as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, às vésperas da sua morte, contendo as mensagens proféticas mais importantes por ele pronunciadas. No capítulo 24 e 25 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos, no capítulo 21 de Lucas, João 15 e 16. Igualmente, as últimas epístolas contêm profecias notáveis. 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 também, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, 2 Pedro 2, 2 Pedro 3 e, por fim, o livro de Apocalipse, coroa de toda a revelação da Bíblia. Aleluia! O estudo destas passagens nos leva a concluir que nós estamos próximos do cumprimento das profecias, pois somos, ao mesmo tempo, testemunhas da restauração nacional, do povo, da nação e da terra de Israel. Louvado seja Deus! Nós somos testemunhas também da decadência de um cristianismo nominal, apóstata, imiscuído com o esoterismo, com a mentira e com o erro, capitaneado pelos espíritos do abismo, poder do sangue de Jesus Cristo. Com o estudo das profecias, nós podemos medir a gravidade de certas características dos tempos atuais. Não que as profecias do Novo Testamento já tenham sido todas cumpridas, mas encontramos no discurso do Senhor, nas epístolas e no Apocalipse, advertências que esclarecem bastante os acontecimentos atuais. E a celebração da Páscoa no cristianismo é um absurdo. Celebrar a Páscoa, a repetição do sacrifício de Jesus. E a palavra de Deus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Isso vem lá do catolicismo, que lança a celebração da missa sobre o cristianismo. A missa é a repetição do sacrifício incruento de Jesus. É um absurdo. E eu vejo a celebração desse rito pascal é uma ofensa frontal e gravíssima ao Espírito Santo. Nós vamos detalhar algumas coisas nos próximos momentos. Precisamos, pois, compreender a seriedade desses fatos. Se a mensagem dos profetas dava a Israel uma última oportunidade de voltar-se para Deus, a mensagem do Novo Testamento, que fecha com o Apocalipse, é a última advertência do Senhor Deus. É o seu último apelo e a oportunidade decisiva para o arrependimento dos homens. Louvado seja Deus! Se estes não escutarem, chegará o momento em que não haverá mais esperança para eles, como no tempo em que não houve mais remédio para Israel. Então nós vamos veicular esta palavra. É o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal, esperando-nos que o Espírito Santo possa te fazer bem, te dar lucidez, clareza acerca das Escrituras. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas quem testificam de mim. E eu me despeço de você nessa oportunidade, esperando ver você ainda nos próximos eventos. A próxima articulação nossa será ofertar ao Senhor Deus no lugar que Ele estabeleceu. Um panorama no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu quero fazer ainda uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede de podermos comunicar a Tua palavra. Meu Pai, tal qual ela é. Pedimos o favor do céu, a manifestação da graça de Deus sobre todas as pessoas que nos ouvem. E que o Senhor possa, meu Pai, nos libertar de todas as insídias do maligno e trazer luz aos nossos corações, cobrindo-nos com o precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e repreendendo Satanás e suas hostes já vencidas, pelo poder do sangue do Cordeiro, e concedendo a nós o desfrute da vida eterna, da vida indestrutível e inacessível, que é comunicada
e dispensado a nós por meio do Cristo em ressurreição, o Espírito que vive em nós. Oramos e, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, te agradecemos. Amém? E graças a Deus.